Boa noite a todos. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo de transistores BJT do tipo NPN. O objetivo dessa aula ele é bem simples. É basicamente a montagem de um circuito usando a plataforma online Tinkercad, que nós já conhecemos, e resolver a questão que nós temos aqui ao lado. Tá? Então eu vou montar o circuito com vocês e também vamos fazer as medições, que é o objetivo da questão. Então vamos olhar aqui primeiramente a questão, o que é que ela pede. A questão é o seguinte: ela nos dá um circuito, certo? Como está apresentado aqui, e ele pede para montarmos o circuito, né, da figura abaixo, seguindo essa configuração que nós temos aí, que é uma configuração emissor comum. Nós percebemos que o emissor está ligado no terra, né? Então o que nós temos que fazer basicamente é montar esse circuito na plataforma e preencher a tabela de acordo com o que ele está pedindo, ok? Então quais são os valores, as medições que ele nos pede? A corrente de base, né, IB, que está aqui, a corrente do coletor, IC, a corrente do emissor, IE, a tensão VBE, que é a tensão entre a base e o emissor, e a tensão VCE, que é a tensão coletor-emissor. Nesse circuito, gente, o transistor ele se encontra na sua região ativa. Então nós já podemos pressupor que essa tensão VBE ela será de 0,7, aproximadamente 0,7 volts, sendo que nós temos uma camada NP aqui de silício, que a queda de tensão vai ser aproximadamente 0,7. Mas nós vamos comprovar tudo isso através da montagem das medições no Tinkercad, tá ok? Então, para montar esse circuito, nós precisamos basicamente de três componentes. O primeiro componente é o transistor, tá aqui ele, transistor do tipo NPN. O outro componente é o resistor de 330 ohms. O resistor de 330 está aqui, e um resistor de 150K que está aqui, ok? Além disso, claro, nós precisamos de uma fonte ajustada para 12 volts. Então aqui ela já está ajustada para 12 volts, já está pronta, né? Nosso resistor de 330 ohms e o nosso outro resistor de 150K, além do nosso transistor NPN, ok? Não confundir com o PNP, porque a montagem irá mudar, certo? Apesar do princípio de funcionamento ser o mesmo, mas a montagem muda. Então vamos usar o NPN nesse exemplo, ok, pessoal? Então o que nós precisamos fazer? Como de praxe, eu já fiz a ligação aqui do barramento da alimentação e já jampeei ele para o outro lado para fazer toda a alimentação da minha breadboard, ok? Analisando o circuito aqui do lado direito, pessoal, o que é que nós podemos perceber? Eu tenho uma fonte de 12 volts que está alimentando tanto o resistor de 330 como o resistor de 150. Então perceba que eles estão no mesmo nó aqui, ó. O nó é o mesmo. Só que perceba, o resistor de 330, que está funcionando aqui como uma espécie de carga, ele está ligado no coletor. Então vamos lá, vamos pegar o resistor de 330, tá? Resistor de 330 e vamos ligar ele no coletor, tá? Eu vou fazer essa ligação aqui, ó, no coletor. Então vou pegar ele aqui, vou ligar no meu coletor, ok? Ó, então eu estou ligando aqui no coletor, na mesma coluna. E o resistor de 150 ele está na base, perceba, um dos terminais do resistor está na base. Então esse outro aqui eu vou ligar na base, tá ok? Então o que foi que eu fiz? Ó, liguei o terminal 2 do resistor no coletor e o terminal 1 desse outro resistor na base. Então fiz essa ligação e essa ligação. E perceba, esses dois resistores estão ligados no 12 volts, no mais 12 volts. Então o que eu vou fazer? Vou pegar daqui para o 12, certo? E vou pegar aqui no outro também para o 12 volts, certo? Então já fiz essa ligação aqui da parte superior do meu circuito. Além disso, eu preciso conectar o meu emissor no terra, ó, no ground, 0 volts. Então eu vou pegar aqui o meu emissor e vou conectá-lo no GND, 0 volts, ok, pessoal? Então basicamente são essas ligações que nós temos que fazer para o nosso circuito funcionar, ok? Se nós mandarmos simular o circuito, ele vai nos informar o seguinte: 12 volts
e uma corrente total aqui que está sendo consumida de 22,1 mA. Mas perceba, essa informação ela não preenche as nossas requisições na tabela. Na verdade, uma das correntes já vai ser esse valor, que é a corrente ICE, que é coletor emissor, né? Mas nós precisamos fazer as medições um a um. Nós queremos fazer essas medições um a um, tá ok? Então vamos focar aqui, já que nós já realizamos a montagem, vamos focar apenas agora na medição, tá ok? Nas medições. Então vamos aumentar aqui o nosso circuito, focar apenas nas medições. Pessoal, um dos parâmetros que nós queremos medir é a tensão base emissor. Então vamos primeiro montar. Então vou pegar aqui um multímetro, tá ok? Na Stop Simulation, pegamos um multímetro. Então está na função de voltímetro, ok? O que eu vou fazer é, eu vou fazer uma medição entre a base e o emissor. Então a base e o emissor. Fiz a minha simulação. Como já era esperado inicialmente, nós comentamos, essa tensão, como o transistor está na sua região ativa, essa junção base-emissor está polarizada diretamente. Logo, a sua queda de tensão vai ser de aproximadamente 0,7 volts ou 700 milivolts, né? Então está dando 711. Então é esse valor que nós vamos colocar lá na nossa tabelinha, certo? No lugar da tensão base-emissor. Então aqui nós temos 0,711. Como ele está pedindo em volts aqui, né? Então nós vamos colocar 0,711, né? Porque ele está pedindo em volts e não em milivolts, como ele deu aqui na medição. Ok, pessoal? Então encontramos nosso primeiro valor, que é a tensão base emissor. O outro que nós queremos calcular é a tensão coletor emissor. Então vamos colocar mais um voltímetro, tá ok? E vamos fazer a medição agora. Vou afastar um pouco aqui, encontrar a melhor posição. Eu quero fazer agora a medição do coletor para o emissor. Perceba, é diferente. Eu fiz a medição primeiro do base emissor, agora estou medindo coletor emissor. Nessa configuração, pronto, a tensão que ele está nos apresentando é de 4,72 volts do coletor para o emissor. Ou seja, essa tensão VCE do coletor emissor é de 4,72, ok? Volts. Certo, pessoal? Então, as medidas de tensões são essas. Se eu quisesse medir a tensão VBC, que é a tensão base coletora, é só colocar o multímetro lá. Só que nós vamos perceber que, na verdade, como ele está na região ativa, eu tenho que polarizar uma junção diretamente e uma outra junção reversamente. Então essa junção VBC ela está polarizada reversamente, ok? Então na verdade a que está polarizada diretamente é a junção NP aqui do base emissor. Certo, pessoal? Então voltando para o nosso circuito, nós precisamos agora determinar, fazer a medição do valor da corrente de base. Então, para medir a corrente que está passando da base, pessoal, se nós observarmos aqui a base, ó, eu preciso colocar um amperímetro, certo? Para medir corrente, então mudar para amperímetro, e eu preciso abrir o meu circuito para que eu meça exatamente a corrente que está entrando aqui na base. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, estou abrindo o circuito. Então sempre que eu vou medir corrente, eu tenho que abrir o circuito, certo? Então eu vou abrir meu circuito, vou colocar, só puxar aqui para esse terminal, para ele não ficar solto, né? E aqui perceba, ó, eu abri o circuito nesse ponto, que é justamente onde passa a corrente para a base. Então vou colocar um terminal do voltímetro aqui e o outro terminal, pode ser em qualquer ponto dessa coluna. Eu vou colocar aqui, certo? E muita atenção, tem que mudar para a função de amperagem ou amperímetro, certo? Então vamos observar qual o valor de corrente que está passando. Olha lá, 75,3 microampere. Faz sentido, porque a resistência na base ela é muito alta, ela é de 150K. Logo, se a resistência é alta, a corrente é baixa, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, a corrente na base é de 75,3
microampere. A unidade de medida já está aqui em cima. Certo, pessoal? Vamos agora para a corrente no coletor. A corrente no coletor, pessoal, é a corrente que passa nesse ponto aqui. Então, mais uma vez, nós vamos ter que abrir o circuito, certo? E agora começa a ficar um pouco mais complicado de ver. Então, vamos ter bastante atenção aí para não embaralhar tudo, certo? Então, vamos colocar aqui mais um amperímetro, certo? Mais um amperímetro. E ele agora vai medir daqui, resistor, para o coletor. Então perceba, essa corrente sai do VCC, passa pelo resistor, passa pelo amperímetro e fecha o circuito aqui voltando para o coletor, certo? Então essa é a corrente do coletor. Então a corrente no coletor está dando 22.1 mA. É esperado, né? É a corrente que vai estar passando na região ativa, a corrente que vai estar passando do coletor para o emissor, de 22.1 mA, assim como a fonte já indicava. Então 22.1 mA. E aí, por último, a corrente aqui no emissor, certo? A corrente no emissor, vou basicamente aqui, ó, remover esse fio aqui do emissor, que a conexão dele é só no ground. Afastar aqui um pouco, pegar mais um amperímetro e vou colocar do meu emissor para o GND, que era onde ele estava conectado. Ok? Só para não confundir, eu vou botar aqui o preto para saber que está indo para o GND. E aí nós temos todas as nossas medições, certo? Então a corrente aqui, ó, do emissor e do coletor, ela está dando exatamente igual. A gente vai ver que quando a gente fizer os cálculos, esse valor na verdade vai ser bem próximo, mas não é exatamente igual, tá, pessoal? Porque na verdade a corrente no emissor ele tem que ser a soma da corrente do coletor mais a corrente de base. Como a corrente de base é muito baixinha, a gente pode assumir que ela é aproximadamente igual, e às vezes até com os erros de medições eles acabam realmente ficando exatamente iguais, mas na prática, profundamente entendendo isso, nós temos que lembrar que a corrente do emissor ela não é igual à do coletor, ela é aproximadamente igual. Na região ativa, eu posso afirmar que a corrente do emissor, que é essa medição aqui, ela tem que ser a soma da corrente do coletor mais a corrente de base. Tá ok, pessoal? Então, completamos aí nossas medições. Vamos preencher aqui nessa tabela. 22.1 também foi o que ele mediu, e a tabela pede as medições, então a gente tem que botar exatamente o que deu. Deu 22.1. Mas é sempre importante lembrar que a corrente do emissor ela é igual à corrente do coletor mais a corrente de base. O que daria, no caso aí, 75.3 microampere mais 22.1 miliamperes. Certo? Então o que eu quero é que vocês façam essa mesma montagem no Tinkercad e observem, façam as observações dos valores medidos, ok?